Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo de número 15. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Vou ler mais uma vez, queridos. E ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, esta declaração foi feita por Moisés quando ele conversava com Deus face a face. E é uma declaração que nos traz um exemplo muito grande, e nós deveríamos aplicar este princípio nas nossas vidas. A igreja deveria aplicar esse princípio diariamente na sua jornada pela face da terra. Moisés, quando ele está dialogando com Deus aqui com essas palavras, ele está dizendo o seguinte: Senhor, sem a tua presença, eu não vou guiar esse povo. Se o Senhor não estiver conosco, eu não vou assumir essa responsabilidade. E no entanto, queridos, quantas vezes nós hoje negligenciamos esse princípio tão básico da fé cristã, que é nós nos atentarmos à presença poderosa do nosso Deus. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos do Senhor, mas é do Deus abençoador. Às vezes nós entramos aqui querendo as bênçãos de Deus, mas a nossa maior necessidade é de Deus, não é? O melhor não são as bênçãos, mas é o Deus abençoador. E o que a igreja contemporânea ela fez? Ela muda isso, ela muda essa ênfase. A pregação moderna, ela despreza a presença de Deus e coloca o homem no centro. Ela diz que o principal, a mensagem atual diz que o homem é o principal, que o homem é que deve ser adorado e não Deus. E nós vemos então a inversão de valores. O evangelho atual ensina que Deus está a serviço do homem. E no entanto o que nós vemos na palavra é que o homem que está a serviço de Deus. E esse foco mudou e ele é muito claro. Não precisa irmos muito longe para enxergarmos isso. O homem quer ser adorado, o homem quer ser estrela, o homem quer aparecer, quer o holofote, quer a glória, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A mensagem atual diz que Deus não é mais a medida e o fim das coisas, mas o homem. E aí a pergunta que fica para nós: será que nós estamos agindo também dessa forma, dessa maneira? Será que nós queremos usurpar o trono celestial? Será que nós queremos verdadeiramente ser o centro das atenções, aonde nós colocamos os nossos pés? E no entanto nós aprendemos com João Batista que importa que nós venhamos a diminuir para que ele venha crescer. O homem tem trocado Deus pelas dádivas. E as pessoas buscam salvação, sim ou não? Mas não querem o Salvador. Querem a salvação a qualquer custo, mas se esquecem que só Jesus é o caminho. Se esquecem que só Jesus é o mediador. Buscam dons, mas se esquecem que o doador é o Senhor. E isso tem sido muito claro e notório para nós. Na verdade, no passado, a presença de Deus era mais importante, irmãos. A presença de Deus era mais buscada. E por isso que Deus se manifestou a Moisés. Quando nós lemos a história de Moisés, nós ficamos de boca aberta. Porque o homem conversava face a face com Deus, e a pergunta é: Deus mudou? Não mudou. Não há sombra de variação no nosso Senhor. Não há dúvida no nosso Senhor. E Moisés estava convencido disso, porque ele sabia que sem a presença de Deus seria inútil tentar, seria inútil prosseguir. E é por isso que ele declara: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir. E ele está dizendo claramente: Senhor, se o Senhor não abraçar essa causa,
nós não vamos conseguir. Nós não vamos seguir adiante, não daremos um passo, a menos que tenhamos a certeza da tua presença. E às vezes nós agimos hoje diferentemente desses princípios bíblicos que nós vemos. Tomamos atitudes e damos passos largos em direções, muitas das vezes obscuras, sem saber se Deus está ou não naquele negócio, sem saber se a presença do Criador está no nosso meio ou não. Fazemos isso no âmbito individual, mas muitas igrejas também fazem no coletivo. Porque se esquecem, irmãos, que a maior importância é a presença de Deus. E Moisés sabia disso. Moisés sabia que a presença do Senhor é o que diferenciava a nação de Israel. O diferencial era o Deus, e o mesmo acontece hoje. Por quê? A nossa diferença para o pagão, a nossa diferença para o ímpio, é a presença de Deus em nós. É o Espírito Santo em nós. É um tesouro em vaso de barro. É o que o mundo não consegue entender. E a gente vai negligenciando tudo isso. Não é verdade? Mas isso acontece ainda hoje. É somente isso que nos diferencia, irmãos. Nós somos iguaizinhos, somos pecadores, viemos lá de fora, muitos mergulhados no lamaçal do pecado, e quando Deus ele vem, resgata o homem, põe o Espírito Santo dentro, e aí está o diferencial. E aí começa a mudança. Então Moisés, ele sabia perfeitamente disso, que se Deus não tivesse presente, o povo não podia prosseguir, não é? Se a vontade de Deus não estivesse manifesta ali. E quando a presença de Deus está de forma notória nas nossas vidas, irmãos, ela afasta o medo e afasta a perplexidade de qualquer coisa. Às vezes o medo entra no coração do crente porque ele se esquece que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Às vezes o medo entra no coração do crente porque ele esquece que os olhos do Senhor estão como de chamas de fogo sobre a vida do justo. Ele se esquece que o anjo do Senhor está ao seu redor. Ele se esquece que os fios dos seus cabelos estão contados. Mas às vezes perdemos a noção de que Deus ele ainda tem um controle de tudo e não perderá para ninguém esse controle. Quando nós olhamos a vida de alguns homens, nós ficamos espantados com o que nós vemos. Gênesis 21, 22 diz o seguinte: naquele mesmo tempo, Abimeleque com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. A presença de Deus era tão evidente na vida de Abraão que até os pagãos em torno de Abraão reconheciam essas diferenças. E nós? Quando olham para nós, será que vem a glória de Deus na nossa vida? Será que verdadeiramente os pagãos podem olhar e dizer: lá vai um crente, um ungido do Senhor? Será que verdadeiramente eles podem dizer que ali está um representante de Deus na terra? Será que podem dizer ao nosso respeito? Quando vemos o panorama da igreja atual, irmãos, nós ficamos entristecidos. Porque a igreja não tem passado a imagem da santidade de Deus. E no entanto, esse homem lá atrás chama a atenção de um rei pagão, que nas suas palavras ele diz assim: olha, tem alguma coisa de diferente em você, que você vai levando aonde você passa. Quando nós olhamos para a vida de Josué, o que Deus falou com ele? Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, e nem te desampararei, ser forte e corajoso. Sabe o que Deus está dizendo? A minha presença estará com você. Era isso que Deus estava dizendo. Deus prometeu a Josué: ó Josué, é o seguinte, eu vou estar contigo, e nenhum inimigo vai te resistir. Ele teve que batalhar? Teve que batalhar. Passou por dificuldades? Passou por dificuldades sim. Perdeu muitos homens em batalhas? Perdeu sim, mas foi vencedor em todas elas. Deus estava com ele, a presença de Deus estava nele.
E quando a presença de Deus está em nós, está no meio da igreja, ela nos traz força e coragem. Força para suportar, coragem para avançar. Isso nós não podemos negligenciar. Uma promessa de Deus a Josué, presença de Deus na vida de Josué, presença de Deus na vida de Abraão. Quando olhamos para a vida de Gideão, Juízes 6, capítulo 12, versículo 14, o Senhor aparece para Gideão e diz o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força e livra Israel. O engraçado é que quando nós lemos o texto, Gideão ele disse para o Senhor assim: eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a menor no meio da tribo. E Deus escolhe esse camarada e diz: vai na tua força, porque você é um homem valente. O que Deus está mostrando aqui, quando ele chama Gideão? O texto diz que ele aparentemente se mostra covarde. Ele diz que não tinha forças. Ele diz que não tinha condições nenhuma de livrar o povo dos midianitas. E Deus então está dizendo o seguinte: isso é para provar que qualquer pessoa pode seguir adiante se a presença de Deus estiver com ele. Gideão só conseguiu livrar o povo dos midianitas porque a presença de Deus estava com ele. E nós negligenciamos isso hoje. Isaías: não temas, porque eu te remi. Olha o que Deus diz para Isaías: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu te amei. Não temas, porque sou contigo. Presença de Deus na vida de Isaías. As águas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar. Deus está dizendo para ele: olha, Isaías, se a minha presença estiver contigo, você vai passar por dificuldades, situações difíceis, mas nada disso vai te abalar. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Quando nós olhamos a vida desses homens, olhamos a vida dos pais da igreja, olhamos a vida de muitos outros homens que fizeram a diferença ao longo da história, e nós olhamos para os nossos dias, irmãos, nós vemos o quanto a presença de Deus tem sido negligenciada. Deus falando face a face com o homem, se mostrando ao homem de formas diferenciadas. E hoje a igreja tem negligenciado o poder de Deus através da sua presença. Nós precisamos considerar algumas coisas quando nós fazemos essa equiparação. E a primeira delas é que a presença de Deus é a maior importância que a igreja deve ter. Não tem outra. Não temos que buscar outra coisa. Não temos que buscar novos horizontes, porque o nosso horizonte é o Senhor. E nós vemos tantos irmãos se degladiando, tantas igrejas brigando por posição, e no entanto se esquecem do poder de Deus e da presença do Altíssimo. Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas, porque senão a sua vida será vazia, os louvores serão mortos, a pregação não terá vida, e nós acabamos confundindo a onipresença do Senhor com a presença manifesta. Jesus falou assim, aquele que crê em mim, obras maiores ainda fará. Cadê essas obras, irmãos? Aonde estão essas obras pelas mãos da igreja? Jesus fez grandes milagres, ele diz o seguinte: vocês farão maiores ainda. Mas por quê? Porque estamos negligenciando a presença do Senhor. Deus está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar. O nosso Deus é onipresente, Ele é conhecedor de todas as coisas, mas a presença manifesta de Deus está em todo lugar? Não está em todo lugar. E no entanto nós temos a promessa de que onde estiver 2 ou 3 ali no nome dEle, Ele está presente para manifestar de forma poderosa a sua presença.
Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, algo tem que acontecer no âmbito espiritual, querido. Nós precisamos atrair essa presença gloriosa para o nosso meio e não negligenciarmos e acharmos que viemos aqui procurar apenas bênçãos, não. Mas o que nós viemos fazer aqui hoje é buscar a presença de Deus para as nossas vidas. É a luz do Senhor, é aquela luz que aonde nós botarmos os nossos pés, as trevas serão dissipadas, porque não vão resistir à presença do Espírito Santo na tua vida. Por isso que a presença de Deus tem a primeira importância. Não há outra questão, não há outra coisa que nós podemos procurar. E às vezes nós convidamos as pessoas, vamos lá assistir um culto. Vamos lá porque Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo. E em quantos locais, em quantos lugares, irmãos, as pessoas vão e não conseguem sentir sequer a presença de Deus. Porque se busca tanta coisa, e a presença do Altíssimo é negligenciada e deixada de lado. E então a pessoa sai, achando que você simplesmente fez uma propaganda enganosa. Nós temos a responsabilidade aqui nessa terra, como igreja do Senhor, de brilhar a glória de Deus. É para isso que a noiva do Cordeiro está aqui na face da terra, para brilhar a presença de Deus, e ela tem que ser notória. Aonde você chegar, irmão, aonde você chegar, você deve levar essa presença contigo, você deve se encher, deve buscar. Para onde você chegar o milagre, para onde você chegar a salvação. Mas às vezes nós vemos o contrário, às vezes chega o crente, chega o desânimo, chega a murmuração, chega tanta coisa que nós não conseguimos enxergar a presença gloriosa de Deus. Precisamos mudar a nossa postura, irmãos, e entender que a prioridade aqui é a presença do Altíssimo. Em nome de Jesus, devemos considerar que o pecado afasta a presença de Deus no nosso meio, irmãos, no meio do povo. Êxodo 32, se você voltar apenas um capítulo aí, você vai poder acompanhar. Êxodo 32, versículo 4, diz o seguinte: ele os recebeu de suas mãos, e com um burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Isso foi uma vergonha tremenda. Moisés estava no monte falando com Deus, o povo deixou ser tomado pela impaciência e constrói um bezerro para adorar, ainda tem a capacidade de dizer: esse Deus foi ele que nos tirou do Egito. É impressionante como o povo se entregou à prática do pecado rapidamente. É impressionante como que o povo se rebelou contra Deus, abandonaram a fé e se desviaram do caminho. Moisés no monte falando com Deus, e o povo lá embaixo adorando os outros ídolos. Às vezes a impaciência tenta tomar o nosso coração. Queremos respostas, e respostas ligeiras, e não entendemos que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. O nosso tempo não é o de Deus, e a impaciência às vezes toma conta do coração, e às vezes a gente tenta fazer aquilo que não é para fazer, que não deve ser feito. Às vezes adoramos outros deuses, simplesmente porque a resposta não veio, simplesmente porque está demorando. Às vezes fazemos como Sara, impaciência, e no entanto a Bíblia nos ensina a perseverar, nos ensina a termos paciência. Se eles não estivessem tão impacientes, irmãos, eles não teriam se curvado diante de um ídolo, e diante disso eles sucumbiram à decadência moral. É por isso que muitos no nosso meio sucumbem diante da decadência moral, deixam a impaciência entrar no coração, não conseguem aguardar a manifestação de Deus, e abrem uma brecha enorme para que outros ídolos comecem a entrar, e aí a destruição ela é grande.
Nós devemos considerar que o pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Moisés disse: quem é do Senhor, vem a mim. Quando Moisés desce do monte, se depara com aquilo tudo, precisava separar, irmãos. Então ele lá no versículo 2 do capítulo 32, ele diz: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor, vem a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Infelizmente, há os que andam com Deus e há os que andam segundo os seus próprios corações. Isso sempre existiu. Hoje existe também. Existem as pessoas que verdadeiramente querem Deus e as outras não querem. E quando o pecado entrou, o desejo de Deus era destruir todo aquele povo. O desejo de Deus era começar uma nova geração com Moisés, porque aquilo abalou muito o coração de Deus. E quantas das vezes nós também abalamos o coração de Deus e achamos que está tudo bem, e atraímos a ira do Senhor contra nós, simplesmente porque abrimos espaço para o pecado. Então Deus disse a Moisés, no versículo 3: para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cerviz dura, ou seja, povo desobediente, povo teimoso. E por que ele disse que não iria no meio do povo? Para que não te consuma no caminho. Essa é a maior tragédia que nós como igreja podemos viver. É a falta da presença de Deus. É Deus se afastar de nós. É nós buscarmos e clamarmos e não sentirmos a presença do Espírito Santo. Deus não pode compactuar com erro e com sujeira. Por isso que o coração precisa estar limpo. É por isso que nós somos lavados pela palavra. Porque Deus ele não pode. E nós vemos isso bem claramente no episódio da cruz do Calvário. Por um momento Deus está descosta, por um momento Jesus não sente a presença do Pai, tamanha era o pecado da humanidade sobre ele. Mas nós às vezes insistimos em querer seguir ao lado de Deus, mesmo com corações sujos, mesmo com mãos sujas, mesmo com a nossa mente impura, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se o Senhor for contra nós, o que será de nós? Se a presença não estiver conosco, o que será de nós? Quem nos livrará? Quem poderá nos proteger? A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor como um leão bramando e buscando a quem possa tragar. Você acha que ele brinca? Você acha que ele não busca uma oportunidade para pegar o seu coração? Você acha que ele não busca uma oportunidade para destruir a tua família? Para destruir o teu emprego? Para destruir a comunhão com Deus? A primeira oportunidade que você der, a presença de Deus se afasta e Satanás brinca com a tua vida. Satanás só não pode tocar em nós se a presença de Deus estiver em nós, se o Espírito estiver morando aí dentro. Porque se ele não estiver morando, a Bíblia diz que volta o espírito maligno e mais 7 com ele, piores do que ele. E o segundo estado do homem é pior do que o primeiro. É por isso que nós vemos muitas pessoas que se afastam do caminho de Deus. E quando você olha para ela está pior do que quando entrou a primeira vez. É muito sério, irmãos. Não é brincadeira. Nós não podemos negligenciar a presença de Deus. Precisamos considerar em identificar a causa do afastamento da presença de Deus. Se você não tem sentido mais a presença de Deus, se você dobra os seus joelhos e parece que o céu está de bronze, parece que você não sente mais a presença do Espírito Santo, você precisa identificar
aonde está o problema. Eu não posso identificar para você, o seu vizinho não vai identificar para você, mas cada um de nós sabe perfeitamente aonde nós erramos. Cada um de nós sabemos perfeitamente o que precisamos tratar. Cada um de nós conhece perfeitamente o nosso coração. O teu marido não conhece o teu coração, a sua esposa também não conhece o teu coração, mas você sabe perfeitamente o que está aí dentro, e aonde você está errando, e o que precisa ser reparado, qual brecha precisa ser fechada. Os filhos de Israel, eles identificaram esse problema. Quando eles fizeram um bezerro e começaram a adorar esse bezerro, quando Moisés desce e quebra as tábuas da lei, o povo identificou esse problema. Êxodo 33:4 diz o seguinte: e quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear. Quando o povo, querido, ouviu que Deus não ia mais no meio deles, houve pranto no coração de muitos ali. Por quê? Eles tinham presenciado a saída do Egito, eles tinham presenciado a abertura do mar, presenciaram as pragas e tantas outras coisas eles viveram, e de repente Deus diz: não vou no meio de vocês. Imagina o coração daquelas pessoas, o que eles pensaram, irmãos? Eles odiaram o que tinham feito, desprezaram-se por isso, compreenderam perfeitamente que trouxeram tragédia sobre as suas próprias cabeças, e às vezes é isso que nós fazemos. Às vezes nós buscamos com os nossos atos e palavras tragédias para a nossa própria cabeça. Compreenderam a gravidade do pecado diante de Deus. E é isso que nós temos que fazer, identificar onde nós temos caído. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não é aquele que confessa e depois faz a mesma coisa e confessa novamente e faz a mesma coisa e cai no mesmo pecado. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você precisa confessar e deixar para você alcançar misericórdia e perdão da parte do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Pecado traz vergonha, pecado traz opróbrio sobre nós, ofende a santidade do Altíssimo. E às vezes nós não estamos nem aí para isso, provoca a ira de Deus. E quando o povo que foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro, peca contra Deus, isso é uma grande calamidade. Imagina Deus olhando para o teu povo hoje, o que Deus diria ao nosso respeito? Será que Deus poderia dizer da igreja atual como falou de Jó? Um homem íntegro, um homem que se afasta do mal, um homem justo. Será que Deus poderia pintar esse quadro da igreja atual hoje? Será que poderia pintar individualmente cada um de nós dessa forma? Nós precisamos olhar para dentro de nós, irmãos, e abraçarmos a responsabilidade que nós temos de estarmos na presença de Deus, porque isso aqui não é brincadeira, isso é palavra de vida e vida eterna. O grande problema é que hoje nós temos uma visão bem superficial da malignidade do pecado. Nós estamos se acostumando com o pecado, e esse é o maior problema. Nós não estamos sentindo mais saudades de Deus, não estamos sentindo mais falta da presença. Se Deus se manifestou, está bom, se não se manifestou, está bom também. As pessoas vêm para o culto marcar um ponto e saem às vezes da mesma forma que entraram, sem fazer questão nenhuma se foram cheias ou não da presença do Altíssimo, porque estamos nos acostumando com aquilo que Deus reprova. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com o mundo, e conformar é tomar forma, e muitos têm tomado forma do sistema mundano, muitos têm tomado forma de tudo isso que está lá fora, que é condenado pela Bíblia. Não estamos sentindo mais fome de Deus, e no entanto nós deveríamos sentir fome, sede de justiça. Ele é o pão da vida,
Ele é a água viva. Quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. É isso que falta no nosso coração, irmãos, é chegar aqui nesse lugar e querer sentir a presença de Deus e deixar a lágrima rolar no nosso rosto. É abrir o coração e dizer: Senhor, o meu coração está quebrantado e contrito, me encha da tua presença. Querido, não se acostume com a malignidade do pecado, porque o pecado anestesia você para as coisas que estão acontecendo. E o Satanás tem usado essa estratégia. Tenha saudade de Deus. Nós não somos dessa terra, irmãos. Estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. Nosso Pai é o Senhor. É Ele que tem nos segurado pelas mãos, irmãos. Precisamos considerar também em ter a consciência de que, por causa do pecado, Deus está se retirando no meio do povo. É por isso que muitas igrejas já não sentem a presença de Deus. O Deus que fizera milagres tremendos, arrancando-os com a mão poderosa do Egito, triunfando sobre Deus e sobre Faraó, cavaleiros, abrindo o mar e tantas outras coisas, de repente diz assim: não vou mais com vocês. E isso encheu o coração daquele povo de desalento tremendo. Imagina hoje Deus dizer para você: eu não estou mais contigo. Imagina se Deus dissesse para você: do jeito que você está, eu não vou mais com você, você vai sozinho, segue o teu caminho. Isso é terrível, irmãos. Precisamos valorizar, prantear, chorar por essa presença. Não há nada mais sério do que estar afastado da presença de Deus. E essa presença está disponível para todos nós hoje. As bênçãos de Deus, sem o Deus, não tem valor. O céu tem valor se o Senhor não estiver lá? Não tem valor. Quem quer ir para o céu se Jesus não estiver lá? Eu não quero, eu acredito que você também não quer. A comunhão com Deus, irmãos, é a essência da vida eterna. Se não tiver presença, não tem vida eterna. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti. Conhecimento, relacionamento, comunhão com Deus. É isso que é vida eterna. Comunhão com o Senhor. E como nós podemos querer morar no céu com Deus se negligenciarmos a presença dEle aqui nessa terra? A igreja pode ter prosperidade, pode ter influência, pode ter dinheiro, pode estar muito bem diante da sociedade, mas a pergunta é: Deus está presente? Será que Deus está presente em sua forma manifesta? A presença manifesta de Deus? Porque a onipresença, Deus está em todo local, mas será que Deus se manifesta em todos os locais? Essa é a grande pergunta. Será que a glória está no nosso meio? Nós precisamos, irmãos, questionar isso e não deixar isso passar desapercebido, irmãos. Diante de nós, a água está disponível para matar a nossa sede. Na casa do pão tem que ter pão. Na presença de Deus tem que ter alimento. E nós viemos buscar isso, buscar a presença de Deus. Às vezes chegamos aqui entupidos de preocupação, com tantas coisas para pedir, tantos pedidos, e nos esquecemos que o principal é nos enchermos da presença de Deus. O salmista, ele diz o seguinte, lá no capítulo 42, versículo 1: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Será que você tem sede? Tem sede de Deus? Tem tido sede de Deus vivo, do Deus vivo? Se nós queremos, irmãos, a presença de Deus em nossa igreja, precisamos ter a coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vou repetir: se nós queremos a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida, nós precisamos de coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes nós dizemos que
temos a seguinte impressão, que idolatria é apenas olharmos para uma imagem, e não é. Tudo pode se tornar em um objeto de idolatria se isso se colocar entre você e Deus. Você pode ter um objeto de idolatria na garagem da tua casa, você pode ter um objeto de idolatria no teu armário, você pode ter um objeto de idolatria na tua cabeça, como uma forma de pregadeira, um sapato, um tênis, uma roupa e tantas outras coisas. Quando nós olhamos nessa perspectiva, irmãos, nós entendemos que nós precisamos estar bem próximo de Deus, para que nada atrapalhe essa comunhão. Então, se você quer a presença de Deus de forma efetiva na sua vida, rompa com tudo aquilo que Deus desaprova. Talvez Deus desaprove a tua amizade, talvez Deus desaprove a tua conduta, talvez Deus esteja desaprovando até mesmo o teu serviço, mas isso Deus vai falar contigo, vai te mostrar. Nós precisamos identificar aquilo que tem nos prejudicado e impedido a presença de Deus se manifestar na nossa vida. Nós precisamos considerar que nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Nada pode substituir, nada. A presença de Deus é primordial para nós. No versículo 2, Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. E não é bom ter um anjo de Deus por perto? Sim ou não? Não é bom ter o anjo do Senhor por perto? Mas Moisés queria Deus, e não apenas o anjo de Deus. Isso nos mostra que não há substituto para a presença do Senhor, irmãos. No versículo 2 nós vemos isso de forma bem clara. Quando Moisés ele diz para o Senhor, e no versículo e no texto que nós lemos, se a tua presença não estiver conosco, não nos faça subir daqui. Deus estava dizendo para ele, vou mandar um anjo, e Moisés, não, anjo não, é a tua presença que nós queremos, é a tua glória que nós queremos no nosso meio, é o teu poder, é a tua presença manifesta. Moisés falava isso com o Senhor, irmãos, e nós precisamos entender que nada pode substituir a presença de Deus, nem um amor de mãe, nem um amor de pai, nem os seus filhos, nada pode substituir a presença gloriosa do Altíssimo em nosso meio. Agora, como buscar essa presença? Se você ler com calma, depois o capítulo de número 32 e o 33, você vai ver perfeitamente o que aconteceu ao longo dessa história. Moisés, ele sente o fardo e ele retira-se para orar. No versículo 7 do capítulo 33 diz assim: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. Moisés sente o peso da responsabilidade. E a restauração da igreja, ela começa quando os líderes entendem que precisam buscar a Deus. E muitos já não estão fazendo isso. Muitos já têm negligenciado a oração. Muitos já têm negligenciado que a restauração passa pela oração. E quando nós começamos a orar, nós rompemos o estado de letargia, irmãos. Quando buscamos a Deus. E enquanto a liderança das igrejas não sentirem o peso da responsabilidade em buscar a Deus, para que a presença de Deus não saia do meio da igreja, não haverá restauração. Por meio da oração é que nós conseguimos nos aproximar de Deus. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso você ter desejo ardente pela volta da presença de Deus. Muitas pessoas apenas abandonam o pecado, mas não querem buscar. Precisamos deixar o pecado e buscar ardentemente essa presença. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Por isso que ele vai orar. Por isso que ele estabelece um lugar de oração. Ele estabelece um momento de oração. E algo aqui é muito impressionante. Ele não pressionou o povo para orar. O texto diz que ele vai. E as pessoas, muitas foram atrás
e outras saíram das suas tendas, e na frente das suas tendas começaram a clamar a Deus e a reconhecer o peso do pecado, e a reconhecer que precisavam restaurar essa comunhão. Moisés não pressionou ninguém, mas as pessoas sentiram que precisavam buscar a Deus, e a presença de Deus, ela volta sobre o povo. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, o povo também buscou, a presença de Deus, ela se manifestou no meio da congregação. E isso nós aprendemos, irmãos. Aprendemos muito com essas passagens. Nos traz exemplos práticos para o dia de hoje, e a gente precisa praticar, porque a palavra é praticidade. Nós vemos perfeitamente que Deus abomina o pecado. Por que às vezes nós insistimos nisso? Se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos estar com nossa vida limpa, nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Versículo 9, no capítulo 33, diz o seguinte: quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, precisamos rasgar o nosso coração em adoração ao Senhor. E não está indiferente a essa presença. Versículo 10, assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava cada um à porta da sua tenda. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A oração muda as coisas. O povo peca, faz um bezerro de ouro. Moisés, ele chega naquele lugar, reprova aquela ação. Deus disse que não ia mais no meio daquele povo rebelde, de dura cerviz, povo teimoso. Moisés então interpela pelo povo, pede a Deus pelo povo, porque por Deus acabava com aquilo tudo e fazia uma nova geração de Moisés. E Moisés diz: não, Senhor, não faz isso não. O Senhor tirou o povo com mão forte do Egito. O que vão dizer? Moisés intercede, ora pelo povo. Deus diz que vai mandar um anjo. Moisés continua insistindo. Então Deus diz: então tudo bem, eu vou no meio de vocês e vou te dar descanso. Só temos descanso quando a presença de Deus é manifesta no nosso meio, irmãos. Quando o povo se arrependeu, quando o povo orou, quando o líder orou, quando buscaram a Deus, Deus muda aquela sentença através da oração, através da comunhão. Olha o que diz o versículo 2: e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Essa era a sentença. Deus ia conduzir, mas não ia no meio. Mas quando o povo se arrepende e ora, no versículo 14 Deus responde: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. É isso que nós precisamos, reconhecer que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e atrairmos através da oração, através da humildade, através da humilhação, a presença de Deus para as nossas vidas, porque quando a presença de Deus ela é restaurada, o povo quer mais de Deus. Quando a presença de Deus é restaurada na tua vida, você quer mais de Deus, você quer orar mais, você quer meditar mais na palavra, você quer estar envolvido em tudo aquilo que se diz Deus, na obra de Deus, no serviço de Deus, no evangelismo, enfim, em tudo aquilo que a igreja pode fazer, você quer estar envolvido. Quando a presença de Deus, ela verdadeiramente ela é restaurada, nós desejamos ansiosamente pela glória de Deus. Quanto de nós não queremos ser envolvidos pela glória do Senhor, pela glória do Altíssimo? Mas precisamos atrair a presença do Senhor para nós, atrair. Moisés ele pediu isso: Senhor, eu rogo-te, mostre-me a tua glória. E Deus mostrou a ele um pouquinho, apenas um pouco, de costa, ele conseguiu ver a glória de Deus. Deus passa por ele de costas,
E por que hoje nós não vivemos experiências semelhantes a esta, irmãos? É possível sim. É possível hoje nós entrarmos em um nível de comunhão avançado com o Senhor. Depende de Deus? Não, depende de nós. Por quê? Porque Deus está disponível para cada um de nós. Basta buscarmos e desejarmos essa presença. A glória de Deus, ela está manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz o quê? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E Ele prometeu estar com todos nós até a consumação dos séculos. Enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, a presença de Deus está disponível para quem quiser. Enquanto Jesus não nos arrebatar, a restauração ela pode ser vivida por qualquer igreja, por qualquer um de nós. Basta nós entendermos que o Senhor não compactua com o pecado, deixarmos isso de lado e buscarmos verdadeiramente a presença de Deus. Queridos, que os nossos cultos sejam fervorosos, que quando você estiver orando, tenha fervor na sua oração, que quando você estiver louvando, aquilo que você estiver falando, seja uma verdade na sua vida, porque às vezes nós louvamos, mas aquilo que estamos falando é uma grande mentira, porque não vivemos aquilo. Então que seja verdade as suas palavras nos seus lábios, que possamos neste tempo que estamos vivendo, tempo de crise, ver as manifestações poderosas e gloriosas do nosso Deus, simplesmente por Ele estar no meio da igreja. Esta presença está aqui nesse lugar nessa noite. Basta cada um de nós buscarmos a Deus e entendermos que nós nos reunimos não para buscar as bênçãos, mas para adorar e engrandecer aquele que é digno de honra, glória e louvor. Esse é o nosso propósito aqui quando nós nos reunimos, é buscar, irmãos, porque quando nós buscamos a Deus, quando nós ansiamos a tua presença, o Senhor ordena a bênção. Quando buscamos a presença, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Quando nós buscamos ao Senhor, os grilhões estão sendo quebrados, as sepulturas estão sendo fechadas, os cânceres estão sendo arrancados, os milagres estão acontecendo, quando a igreja está buscando verdadeiramente a presença daquele que vive e reina. É só assim que as coisas acontecem. Nós temos que parar, irmãos, de apresentar diante de Deus listas de pedido. Isso não vai resolver nada. O que vai resolver é quando estivermos com a nossa vida cheias do Espírito Santo de Deus. É quando nós olharmos e dissermos assim: olha, ouro, prata eu não tenho, mas levanta e anda em nome de Jesus, e você vê aquilo acontecer diante de você. É promessa, é real, isso pode acontecer nos dias de hoje. Basta nós nos colocarmos diante do Senhor e dizermos a Ele: Senhor, eis-me aqui. Mas às vezes é tão difícil nós rompermos com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua, porque a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Você vai responder pela sua. Então entenda que o que está em jogo é a tua vida na eternidade. Nós não precisamos, irmãos, chegar na eternidade para usufruirmos da presença de Deus, porque essa presença está disponível para nós hoje. Então busque essa presença, se encha do Espírito Santo, faça como Mateus 6,6 nos diz para fazer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, que o teu pai que está vendo em secreto vai te honrar publicamente. Busca a Deus, se encha do Senhor, você vai ver como que as coisas vão ficar melhores. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, não mentiu para nenhum de nós, mas nos daria força para suportar todas elas. Então se agarre na presença de Deus. Quando você vier se reunir com seus irmãos para buscar o Senhor, venha na expectativa da presença de Deus, venha na expectativa da manifestação
da presença de Deus em nosso meio, da manifestação da glória de Deus. Venha na expectativa de você ver o poder de Deus sendo derramado, as pessoas sendo libertas, sendo salvas, os cativeiros sendo quebrados. Venha na expectativa de salvação, querido. Venha na expectativa de que pessoas vão entrar aqui e se render aos pés do Senhor Jesus. Venha nessa expectativa de saquear o inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha com fogo no coração. Amém, queridos? Então não negligencie a presença de Deus. Isso nos nossos dias tem sido deixado de lado. São tantos problemas, tantas coisas que o homem traz para dentro da igreja, que ele se esquece que o mais importante é a presença do Senhor. Muitas das vezes deixamos Deus lá do lado de fora. Muitas das vezes é isso que fazemos. Com as nossas vontades, com o nosso querer, deixamos Deus de fora e nos esquecemos que é a vontade dele que deve prevalecer. Então que a vontade de Deus prevaleça, que você diminua, mas que a presença de Deus cresça na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Nós podemos, irmãos, ainda viver tudo isso que esses homens viveram. O poder está disponível para a igreja do Senhor. Deus, Ele deu autoridade a cada um de nós. Autoridade na sua palavra. Autoridade para pregarmos. Autoridade para expulsarmos os demônios. Autoridade para curarmos qualquer tipo de doenças. E nós precisamos tomar posse disso. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo tenta menosprezar isso. O mundo tenta ofuscar esse brilho, essa luz. Mas o mundo tem tentado, desde que o mundo é mundo, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Amém? Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, e te exaltamos, Senhor. Porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, abrindo o nosso coração para dizermos, Senhor, que precisamos da Tua presença, Pai. Que necessitamos, ó Deus, da presença do Teu Espírito Santo em nós. Nos ensina, Senhor, a diminuirmos, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a descermos do salto, a sairmos, ó Deus, do pedestal, a deixarmos o orgulho, Senhor, para trás, Senhor da glória, o ego, o eu, a soberba, para entendermos que a glória é do Senhor. Pai querido, nós queremos mais da Tua presença santa, Pai. Nós queremos, ó Deus, ver a manifestação do Teu poder em nossas vidas, ó Pai. Ver a manifestação do Teu poder através das nossas palavras, Senhor. Através, ó Deus querido, da nossa oração, Pai. Por isso nós te clamamos, Senhor, derrama, Senhor, da Tua presença sobre as nossas vidas. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a confessar e a deixar, Senhor da glória, para alcançarmos misericórdia, Senhor. Nós não podemos viver, ó Deus, e nem seguir em frente, se o Senhor não estiver conosco, Pai. Não podemos, ó Deus, dar um passo sequer, Senhor, se o brilho da Tua glória não estiver sobre as nossas vidas, Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, renova a Tua igreja, renova os Teus filhos, ó Deus amado, para que nós possamos ter o foco na Tua palavra e na Tua presença. Porque se assim fizermos, ó Deus amado,
os nossos problemas serão resolvidos pelo Senhor, Pai. Não nos deixa, Senhor, sucumbir, ó Deus amado, em tantas necessidades, Deus. Mas faça, ó Deus amado, que venhamos a entender, Senhor, a importância da Tua presença. Eu te peço, Senhor, visita os Teus filhos, visita a Tua igreja, visita, Senhor, aqueles que já não sentem mais a Tua presença, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que já vêm para o culto, ó Deus, apenas para marcar o ponto, Senhor, porque já não sentem mais, Senhor da glória, o Teu Espírito, Senhor, se manifestar, Deus. Senhor da glória, a Tua palavra diz que o Senhor não veio quebrar a cana que já está esmagada, Deus, e nem apagar o pavio que está fumegando. Então nós te pedimos, Senhor, acende o fogo nos nossos corações, ó Deus amado, porque nós queremos viver, ó Pai amado, em novidade de vida com o Senhor. Nós queremos viver o Teu poder, ó Deus amado, e ver as coisas acontecendo pelo Teu poder e o Teu nome sendo glorificado. Não porque nós queremos glória, não, mas porque nós sabemos perfeitamente que o Senhor não mudou, é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Porque nós sabemos, ó Deus, que todo o poder está nas Tuas mãos, que a glória está nas Tuas mãos, que a igreja está nas Tuas mãos, e que a humanidade está diante dos Teus olhos. Então, Senhor, manifesta a Tua glória e o Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E não afaste a Tua presença de nós, Senhor, mas nos limpa a cada dia, Deus, para que essa comunhão seja intensa todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.